Primeira questão. Vejamos a figura abaixo. Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco, sobre um plano inclinado. O vetor que melhor representa a força-peso do bloco é... Então vamos à resolução. A gente sabe que tudo acontece como se toda a massa da Terra estivesse concentrada no centro dela. E é o centro da Terra que puxa os corpos para ele. Ou seja, a força-peso ela sempre vai estar apontada para o centro da Terra. E neste caso aqui, qual é a força que está apontando para o centro da Terra? C. Então, a resposta certa, letra C. Segunda questão. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração do barbante tem intensidade igual a... Então vamos à resolução. Vamos analisar as forças que atuam sobre o corpo. Então vamos. A tração, a reação normal, o peso. Como o corpo tende a deslizar da esquerda para a direita, então vai surgir uma força que vai querer se opor a esse deslizamento. E essa força chamamos de força de atrito. Beleza, então vamos nessa. Ó, nessa direção aqui, vamos somar essas forças, uma vez que Newton nos diz que a soma das forças que atuam sobre o corpo, ou seja, a resultante das forças que atuam sobre o corpo, é igual ao produto da massa pela aceleração. Então vamos somar essas forças. Normal mais peso. Se esse corpo não vai subir nem descer, essas forças devem se anular. Ou seja, o valor da normal deve ser igual ao valor do peso. Qual é o valor do peso? A massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, 200 newtons. Com o valor da normal, a gente já pode até calcular a força de atrito. Uma vez que a força de atrito ela é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Como a normal vale 200 newtons e o coeficiente de atrito vale 0,25, então a gente pode concluir que a força de atrito vale 50 newtons, ok? Então vamos lá, sobraram essas duas forças. Forças de mesma direção em sentidos contrários, então eu sei que eu vou subtrair. Mas quem deve ser maior? O atrito ou a atração? Eu sei que o atrito é uma força passiva, jamais o atrito vai surgir e vai sair arrastando o corpo por aí. Então eu sei que se entrar em movimento vai ser na direção e no sentido da tração. E daí eu preciso saber justamente por quê. Porque eu preciso saber qual é a força maior. Porque a gente tem um acordo que forças de mesma direção, sentidos contrários, a gente sabe que a gente vai ter, para somar a gente vai ter que subtrair. Mas o nosso acordo é subtrair como? Pegar sempre a maior menos a menor. Então, se o movimento vai ser da esquerda para a direita, a tração deve ser maior. Então eu vou ficar com tração menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração, que é justamente o que diz Isaac Newton na segunda lei. A soma das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, substituindo as informações que a gente tem, tração menos, quanto é a força de atrito? 50. A massa do corpo, 20 kg. A aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Então a tração vai ser 50 mais 60, ou seja, 110 newtons. Um bloco de 10 kg desliza sobre uma pista de gelo plano e horizontal e percorre 20 metros até parar. Sabendo que a velocidade inicial com que ele foi lançado sobre a pista foi de 8 metros por segundo. Qual o módulo da força de atrito que atuou sobre ele? Então, quais são as forças que atuam sobre o corpo? Normal, peso e força de atrito, ok? Então, estou supondo que o corpo está deslizando aqui, da esquerda para a direita, tá ok? Então, ele está se movimentando por inércia e o atrito está retardando esse corpo até ele parar. Então, vamos nessa. Nessa direção, as forças se anulam, uma vez que esse corpo não vai subir nem descer. Então, eu só vou ficar com a força de atrito. Então, força de atrito é igual a massa do corpo vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Eu quero saber a força de atrito. Ótimo, vamos lá. Eu tenho a massa do corpo? Tenho, 10 quilos. Ah, Marivaldo, você não tem aceleração.
Peraí, com esses dados que o problema me deu, dá para encontrar a aceleração? Dá, eu posso utilizar a equação de Torricelli. Ó, v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a delta S. Eu sei que a velocidade final dele é 0 e a inicial era de 8 metros por segundo. O que mais que eu sei? Eu sei que ele percorreu 20 metros até parar. Então, 2 vezes A vezes 20 metros. E daí eu vou encontrar que menos 40 vezes a aceleração é igual a 64. Ou 40 vezes a aceleração é igual a menos 64. Então a aceleração vai ser de menos 64 sobre 40, que é igual a menos 1,6 metros por segundo ao quadrado. Como eu quero um módulo da força de atrito, então eu vou pegar ali o módulo da aceleração, que é quanto? 1,6. Ou seja, o módulo da força de atrito que atuou sobre esse corpo foi de 16 newtons. Quarta questão. Na situação esquematizada na figura, o fio e a polia são ideais. Despreza-se o efeito do ar. Sabendo que os blocos A e B têm massas iguais a 5 kg e que não existe atrito entre B e o plano de apoio, o módulo da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio valem, respectivamente. Então vamos à resolução. Vamos começar analisando as forças que atuam sobre cada bloco desse aí. Então, primeiro, vamos pegar aqui o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? A normal, o peso e a tração. E o peso não está nem na direção perpendicular ao plano inclinado, nem na direção do plano inclinado. Então vamos decompor o peso. Ó, PBY, PBX. Ok? Eu sei que PBX é igual ao peso de B vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou seja, o peso de B, 50 newtons. O seno do ângulo de inclinação do plano inclinado, 0,6. Então, PBX corresponde a 30 newtons. E por que eu comecei pelo bloco B? Porque eu queria saber se o bloco B tinha a tendência de descer ou de subir. E para isso, eu vou ter que analisar o seguinte. Quem é que puxa o bloco B para baixo? PBX, que corresponde a 30 newtons. Quem é que puxa o bloco B para cima? O peso de A, que corresponde a quanto? A 50 newtons. Então, se tem uma força de 30 newtons puxando o bloco B para baixo e uma força de 50 newtons puxando o bloco B para cima, então, para onde ele vai? Para cima. Então, vamos nessa. Sendo assim, ó, nessa direção, eu sei que não tem movimento. Ele não sobe nem entra no plano. Então, essas forças se anulam. Porém, nesta direção, como eu sei que o bloco B vai subir, como é que vai ficar a equação? Tração menos PBX é igual a massa de B vezes a aceleração. Agora, analisando o bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? A tração e o peso. Como eu sei que o bloco A vai descer, então eu vou ficar com o peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Somando essas equações, tração menos PBX é igual a massa de B vezes a aceleração. Peso de A menos tração, massa de A vezes a aceleração. Então, somando, tração vai embora, vou ficar com peso de A menos PBX é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. O peso de A, 50 newtons, PBX, a gente já calculou, 30 newtons, a massa de A mais a massa de B, 10. Então, eu vou ficar com 10 vezes a aceleração, é igual a 20. A aceleração vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, eu posso pegar qualquer uma das duas equações. Então, vamos. Tração menos PBX é igual a massa de B
vezes a aceleração. Tração menos, quem foi PBX? 30 newtons é igual a massa de B vezes a aceleração. Então a tração vai ser 30 mais 10, ou seja, 40 newtons. Questão 5. Na situação esquematizada na figura, o fio e a polia são ideais. Despreza-se o efeito do ar, sabendo que os blocos A e B têm massas iguais a 5 kg e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano de apoio vale 0,40, o módulo da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio valem respectivamente. Então vamos à resolução. Então quase o mesmo problema da questão anterior. A única coisa que eu acrescentei foi a força de atrito. Então vamos à resolução. Primeiro analisando cada bloco. Então, bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Normal, peso, tração. Então vamos decompor o peso. PBY, PBX. Eu sei que PBX é igual ao peso de B vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou seja, 50 vezes qual o seno do ângulo? 0,6. Então, PBX, 30 newtons. PBY é o peso de B vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou seja, vai ser 50 vezes 0,8, que vai dar 40 newtons. Então agora dá para saber, será que o corpo B vai subir ou vai descer? Quem puxa o corpo B para baixo é uma força de 30 newtons, que é PBX. Quem puxa o bloco B para cima é o peso do bloco A, que vale 50 newtons. Então esse bloco B vai ter uma tendência a subir. Sendo assim, vai surgir a força de atrito que vai se opor a esse movimento. Então ela vai apontar para baixo. Então vamos ver. Nesta direção, ele não sobe nem desce. Então essas forças se anulam. Então a normal de B é igual a PBY. Ou seja, PBY já calculei, 40 newtons. Ah, Marivaldo, agora que eu tenho a normal, já dá para calcular a força de atrito. Dá. FAT, eu sei que é a normal vezes μ. A normal, 40 newtons. E o coeficiente de atrito, 0,4. Ah, então vai dar 16 newtons a força de atrito. Então, na direção do plano, como eu sei que ele está subindo, então eu sei que a tração é maior que a soma dessas duas forças aqui, que estão puxando para baixo. Então eu vou ficar com tração menos PBX menos FAT é igual a massa de B vezes a aceleração. Analisando o bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? A tração e o peso. Como eu sei que ele vai descer, eu sei que eu vou ficar com peso de A menos tração igual a massa de A vezes a aceleração. Somando essas duas equações, vamos ver o que a gente acha. Peso de A menos tração, massa de A vezes aceleração. Tração menos PBX menos FAT é igual a massa de B vezes aceleração. A tração vai embora, então eu vou ficar com peso de A menos PBX menos FAT é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. O peso de A eu sei que vale 50 newtons. PBX a gente calculou, 30 newtons. A força de atrito no bloco B, 16. A massa de A mais a massa de B, eu sei que vai dar 10 kg. Então eu vou ficar com 10A é igual a 50 menos 30, 20. Menos 16, 4. Então eu sei que a aceleração vai ser 4 dividido por 10, que vai dar 0,4 metros por segundo ao quadrado. Agora, para encontrar a tração, eu posso utilizar essa equação aqui. Ou então essa, tanto faz. Então vamos usar essa aqui. Tração menos, quem é PBX, já calculei isso.
30 newtons. Menos força de atrito aplicada no bloco B, 16. É igual a massa de B, 5, a aceleração, 0,4. Então, a tração menos 46 é igual a 2. Então, a tração vai ser 46 mais 2, que vai dar 48 newtons.